Então, mais uma vez, boa noite. Muito bom. Então, já vamos combinar uma coisa. Eu preguei aqui, há 2 semanas atrás, em Apocalipse 21. Aí eu não acabei, né? Lembra que eu não acabei? Aí falei, eu vou ler o restante do texto. Aí uma pessoa falou assim para mim, seria bom que você acabasse. Tá bom, então eu falei para ela assim, vou acabar. Então hoje a gente vai de novo naquele texto. E aí eu já vou prometer uma outra mensagem. E quem quiser já estudar esse texto, para no dia você enriquecer mais a palavra que será pregada. A próxima vez que eu subir aqui eu vou pregar em Atos 10, tá bom? A conversão do centurião Cornélio. Então já está combinado, a próxima vez vai ser Atos 10. Agora eu vou terminar. Claro que é aquela mensagem, entendeu? Porque esse texto aqui é muito rico, né? Eu até falei para os irmãos, daria para a gente estudar bastante aqui, com certeza, tá? Então, sempre essas coisas de domingo à noite, quarta-feira, domingo pela manhã, é só um aperitivo, tá? Para você poder estudar ainda mais. Então, abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, e nós vamos de novo nesse texto. Vamos lá, ir atrás daquilo que a gente pode, com esse tempo que a gente tem, estudar, absorver, né? Aprender desse texto essa noite. Então, se os irmãos lembrarem, a gente foi até o verso 5, só que hoje eu vou voltar no 5, tá? Tá bom? Então, aqui a gente não foi no 5 tudo. Então, hoje eu vou voltar no 5. De qualquer forma, eu quero ler desde o 1, que daí você que não leu esse texto ainda, talvez tenha alguém aqui que nunca tenha lido esse texto, né? Você vai ter uma ideia boa do que a gente está falando. A Bíblia diz assim, que o apóstolo João, inspirado pelo Santo Espírito, né? Ele deixa para nós, e vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse capítulo 1, verso 21. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Para você que não ouviu a mensagem passada, o mar significa o mal, tá? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Sempre lembrando, uma cidade fantasma, ela não serve para nada. Para que uma cidade seja algo que sirva, ela tem que ter pessoas. Então, na verdade, a gente não pode pensar em construções, a gente tem que pensar em pessoas. A cidade é viva. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, vamos lembrar, esta voz não é a voz de Deus. A voz de Deus a gente vai ver agora no verso 5, tá? Mas essa voz é a voz de alguém que está ali. E eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Sempre o objetivo de Deus foi estar com o seu povo. No Velho Testamento, ele vinha no tabernáculo. Lá tinha um móvel, tinha um objeto chamado Arca da Aliança, ali é o trono de Deus. Depois, no Templo de Salomão, também existia um lugar chamado Santo dos Santos, onde tinha aquele lugar, e Deus habitava ali é o trono do Senhor. Quando Jesus vem para essa terra, Ele tabernaculou entre nós, e um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. E nisso a gente vê no verso 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Toda a fonte de tristeza será tirada de nós. Irmãos, nós não temos nenhuma ideia do que é isso. Nenhuma. Se nós formos pessoas normais, a gente sabe que coisas ruins acontecerão. Nem que sejam coisas ruins que eu interpreto que é ruim. Nem que seja isso. Nem que seja decepção. Então, quando toda a fonte de tristeza for tirada do universo, e eu estiver habitando com Deus, eu estarei num estado que eu não
tenho nenhuma ideia do que seja. Mas como a Bíblia fala que Jesus diz àquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Como a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que estar com Cristo é ainda melhor. Então, irmãos, é muito melhor que aqui. Muito bem, a partir de agora, verso 5, é o nosso texto. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a tua palavra, tem cuidado de nós, ó Pai, em todos os sentidos, e no sentido de nos guiar, ó Pai, no caminho que o Senhor preparou para nós, o caminho das boas obras, ó Senhor. Ajuda-nos nesse instante a falar da tua pessoa, da pessoa do teu filho, da tua obra, da obra do teu filho, ó Pai. E também, ó Senhor Deus, falar da tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar também a aprender nesse instante sobre o Senhor e sobre o Senhor Jesus. Aprender da tua palavra. E assim, ó Pai, sermos transformados para a salvação, para a mudança de vida, ó Pai, para arrependimento. E que nisso o Senhor seja louvado por todos os que olharem para nós como boas testemunhas do Senhor Jesus, como aqueles que estão caminhando na tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, verso 5. Não fala assim, e alguém que estava lá em cima, não fala assim, e alguém que estava no céu, e ouviu uma voz do céu. Não, aqui a voz é diferente. O verso 5 diz: e o que estava sentado sobre o trono. Isso é Deus, agora Deus está falando. Deus fala em alguns outros momentos, Deus fala, claro, e aí eu tenho que olhar para o texto e saber. De vez em quando Apocalipse fala em um anjo falou, né? No verso 3, e ouvi uma voz do céu, está vendo? Então, a gente tem que olhar e falar assim: quem está falando conosco agora? Alguém está indicando algo, como no verso 3, indica que ele habitará no nosso meio? Ou tem alguém falando: a responsabilidade é toda minha? Escreve o que eu estou falando. Escreve o que você está vendo. Agora eu estou falando. Porque ele diz, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Então, peraí, o novo céu e a nova terra é obra dele? Sim ou não? Sim. Quando você pensa que, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, é obra dele? É um novo mundo para a gente viver? É? Ele faz novas todas as coisas. E aí a gente não pode esquecer. Agora eu te pergunto, esse tipo de palavra, para o povo de Deus que vai ler isso daqui, porque tem que lembrar que o livro de Apocalipse era para ser lido perante o povo, é novo para eles isso? Então vamos lá. Isaías, lembra da mensagem passada? Eu acho que eu fui com vocês lá, é que eu não lembro, mas eu acho que eu fui em Isaías 65. Lembra desse texto? Isaías, capítulo 65, no verso 17, a Bíblia está falando assim para nós, aí é o profeta, 700 anos antes de Cristo, tá? 700 e poucos anos antes de Cristo, século 8, antes do Senhor Jesus vir a esse mundo. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Está vendo? E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Não é novo para o povo de Deus isso. Mas é bom que o apóstolo esteja falando isso para nós, porque no final
das contas vai acontecer mesmo. É Deus que está dizendo. Quando o apóstolo vê a Nova Jerusalém, ele está vendo coisas, e você pode ter certeza disso, que ele não consegue falar. E talvez foi apresentado para ele, coisas que ele realmente foi proibido de falar. Talvez. Tem coisas na Bíblia que Deus não deixa falar. É que a gente, baseado nesse texto, a gente não sabe, né? Aqui no Apocalipse 21. Mas isso pode acontecer. Por exemplo, Paulo, quando subiu ao terceiro céu, ele viu coisas inefáveis. Já pensou nisso daí? E o que é algo inefável? Como? Não podem ser expressas com palavras. É uma coisa louca isso aí. Pense em alguma coisa que você nunca viu. É impossível, percebeu? Eu falo assim, pensa num ser humano diferente do que você conhece. Aí você fala, o ser humano que eu estou pensando só tem um olho, mas tem olho, tá vendo? Você não consegue pensar em algo que você nunca viu. E o apóstolo Paulo não é permitido falar tudo. Ele não consegue falar tudo. Então é só isso que eu estou dizendo para você. Então o Senhor Deus está criando novas coisas. Vamos só lembrar? A gente já falou isso também. A nova criação já começou? Sim ou não? Então vou perguntar de novo, quero que todo mundo fale de uma vez. A nova criação já começou? Isso. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Já começou, só que ela não é plena. O reino de Deus já está aqui? Sim, do tamanho de um grão de mostarda, que no futuro se transformará na maior árvore. Mas agora é bem pequenininho, bem pequeno, a gente olha muito menor que a nossa mão, que a palma da nossa mão. Então, muito bem, ele está falando para nós, eu faço novas todas as coisas. Então, se a sua vida melhorou, vamos lá, olha o que eu estou dizendo para você essa noite. Se a sua vida melhorou depois de crente, tem algo a mais, não está pleno. Tem gente que vem para trás de Deus, tem gente que vem atrás de Deus, vem para o Senhor, para que seu casamento melhore, outro para que você seja curado, outro para arrumar um emprego. Todas essas pessoas deviam ir para o inferno. Ah não, Ney, mas eu vim para que o meu casamento melhorasse, eu vim para arrumar um emprego, eu vim para ser curado, tudo aconteceu. Tudo bem. Então, se o seu casamento acabar, você vai embora. Porque você veio por causa disso. Se você ficar doente de novo, você vai embora. Porque você veio por causa disso. Se você perder seu emprego, então você vai embora. Mas se você veio para cá por causa de Cristo, você nunca vai embora. Qual é a motivação de você vir para cá? Mas vamos lá. Por causa de Cristo eu cheguei aqui. E a minha vida melhorou, claro que melhorou. Eu não estou dizendo que os meus problemas acabaram. Eu estou falando que eu sou uma nova pessoa. E eu sei viver nessa terra com alegria. Eu sei viver nessa terra com tristeza. Eu sei viver aqui. Então minha vida melhorou. Pois eu vou dizer para você, tem mais. Porque ele fez todas as coisas novas. Então, olhando para o verso 4, lembra? A fonte da tristeza foi eliminada do mundo. Foi eliminada do universo. Isso que ele está fazendo por nós. E aí o verso continua dizendo assim, ó. E o que estava sentado sobre o trono, verso 5, disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Muito bem. Um dia, nós, como seres humanos, sabe o que nós fizemos?
nós falamos que Deus era mentiroso. Você lembra quando a gente fez isso? Quem lembra quando a gente falou que Deus era mentiroso? No Éden, né? No Éden a gente olhou para a serpente e falou, não, você é que está falando a verdade. Deus é mentiroso. Quando a serpente falou assim, não foi bem assim que Deus disse, a gente falou, não é que é verdade isso que você está falando? Deus não está falando a verdade para mim. Quem está falando a verdade para mim é você, a serpente. Só que Deus, irmãos, o nosso Deus é um Deus verdadeiro. E é aquele negócio. Espere. Espere. Sabe de uma coisa? Não importa o que vai acontecer no mundo. Você vê que em algumas regiões, cristãos estão sendo perseguidos, né? Está ouvindo falar nisso? Né? Sempre. Agora surgiu um novo país expulsando freiras e padres, né? Deve estar expulsando pastor também, que a gente não tem ouvido falar, que é a Nicarágua. Expulsando. Você acha que, está fazendo isso, se isso acontecer aqui, se isso acontecer não sei na onde, queima a igreja no Chile, e vereador entra na igreja, né? Vocês viram no Paraná que entrou na igreja, um vereador entrou na igreja, e se isso acontecer aqui? Sabe o que vai acontecer, irmãos? Os crentes vão continuar existindo. É isso que vai acontecer, porque tem que ter crente para receber Cristo quando Ele voltar. Então é assim, pode acreditar, Israel, acredite nisso, sempre será o que é e o que sempre foi. Ricos, poderosos, tá? Porque eles vão receber o Messias. E a igreja continuará firme. Então é assim, desafie qualquer um, a olhar para a história do povo de Israel e a história da igreja. E fale para ele, até o final da sua vida, eles estarão aqui. O povo de Israel tem que receber o Messias. E os crentes em Cristo Jesus têm que ressuscitar na frente de todo mundo. Tem que ascender ao céu e todo mundo vai ver. Então vai existir igreja. Tá? Muito bem. Então pode escrever o que ele está falando. Porque se ele faz com que a gente esteja aqui até hoje, o povo de Israel, com todos os problemas que tiveram durante a história, está firme até hoje. E assim você pode buscar outras coisas. Ele pode fazer novos céus e nova terra. Ele pode fazer com que a fonte da tristeza vá embora do universo. Ele pode nos dar uma vida que a gente não espera, muito, muito, muito mais superior do que a gente pensa. Ele é poderoso para isso, então ele pega e fala para o apóstolo, escreve, porque as palavras que eu digo são verdadeiras. E assim, irmãos, se eu creio em coisas pontuais como essa, então eu tenho que crer coisas que são subjetivas na minha vida também. Eu tenho que crer que o meu casamento vai dar certo. Que os meus filhos vão dar certo, que essa igreja aqui vai dar certo. Eu tenho que crer nesse tipo de coisa. Mas como? Eu não estou enxergando o amanhã? Tenho que crer. Mas meu casamento está tão mal. Não. Vamos lá? Vamos fazer o outro feliz? Vamos mudar a postura. Nunca desista das pessoas que você ama. Seus filhos, sua esposa, seu marido, mãe, pai, não desista dessas pessoas. Não desista do seu irmão em Cristo. Não desista. Então creia nessas coisas. Creia nas promessas de Deus. Creia nas coisas que são subjetivas, que a gente olha para amanhã. E as dificuldades desse mundo, a mesma coisa. Irmãos, elas vão passar. As dificuldades deste mundo, elas vão passar. Aí daqui a pouco você vai estar bem. Aí sabe o que você faz? Você ajuda quem está passando mal. Porque enquanto tem gente de bem com a vida aqui, tem gente que está de mal com ela. E o que está de bem ajuda quem está de mal. Aí depois sabe o que vai acontecer? Vai inverter. Aí é você que vai estar mal. Aí aquele que foi ajudado, ajuda. É desse jeito, é um apoiando o outro. Isso acontece dentro de casa, irmãos. O mundo é desse jeito. Só que ele está falando, pode escrever. É verdade tudo isso. Muito bom, verso 6.
e disse-me: está cumprido. Isso é lindo. Isso é lindo. Por quê? Porque aqui a gente está no penúltimo capítulo de Apocalipse. E a gente já viu isso aqui antes. A gente já viu Deus falar que está tudo acabado. E isso é maravilhoso. Porque é assim. Este verso 16, quando ele diz aqui, e disse-me mais, está cumprido. Então, peraí. Parece que ao criar novos céus e nova terra, a história acaba. Eu sei que ainda não aconteceu aqui ainda não aconteceu. O grande trono branco, para que as pessoas possam ir para o céu e para o inferno. Como eu disse aos irmãos, até alguém me mandou uma mensagem, né, durante a semana: puxa, como é que esse negócio que o céu não foi inaugurado? Não foi não, hoje não. Tem gente que já está sofrendo, mas não é o inferno. Não. Não é o inferno ainda. O inferno será inaugurado e o céu também. Então, quando ele fala que está cumprido, lembra, precisa de mim e de você. Precisa da gente lá, para que a gente adentre na Nova Jerusalém. Como a gente não está ainda lá, não pode ter gente com vantagem. Já é bom estar com Cristo. Imagina, já é bom estar com Cristo. Imagina se eles já estiverem gozando disso daqui. Aí, irmãos, não tem jeito, a melhor coisa é morrer mesmo. Eu não quero morrer. Ou tem gente que fala assim: eu estou pronto. Eu sei que você está pronto, meu querido. Alguém vai falar aqui que não está? Eu olho para aquele monte de crente. Aqui, teve uma hoje. Ai. Feliz aniversário, irmã. Foi seu aniversário esse mês, né? Foi, que bom. Eu quero ir embora. Falou desse jeito para mim. Falei: calma, tem fruto ainda para dar. Calma. Morrer, ninguém quer ir. Tudo bem, então talvez, né? A gente fala assim: a gente quer morrer. Não, tudo bem. Mas na verdade, se tiver bem de saúde, né? Se tiver com grana no bolso, o povo não quer ir embora, não. Fala a verdade, tem que falar a verdade, né? Mas estar com Cristo é muito melhor. Eu sei, irmãos. Mas no encontro com a morte, quem que quer ir? Alguém aqui tem neto? Tem. É gostoso, né, neto? Eu sempre falo, avós e netos são aliados. Avô não é coisa boa não, irmão. Né? Tô brincando, claro. O negócio do avô é bagunça, né? Quanto mais diversão, melhor. Muitas vezes pro pai não é, né? Quando ele era pai, quando ela era mãe, não era desse jeito. Fala a verdade, deixar umas fofurinhas dessa, não quer. Mas quando chegar lá e ver tudo cumprido, é uma outra coisa. Mas vamos pelos olhos da fé, tá? Está cumprido. Então parece que aqui, a história, ela é finalizada. A história é finalizada. E o novo céu e a nova terra realmente já estão por aqui. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Vamos lá? Você conhece esse texto. João capítulo 19, verso 30. Vamos lá? Algum outro lugar a gente vê esse tipo de coisa, está cumprido? Vou ler a partir do 28. Depois disso, João 19, tá? Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Quando ele fala está consumado, o que João nos conta? E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui foi uma parte da história que terminou. Sabe o que terminou aqui? O plano da redenção. A salvação, a forma de se salvar, está cumprida. Então a gente viu isso uma vez na pessoa de Jesus. Agora,
no capítulo 21 de Apocalipse, a gente está vendo a segunda vez, né? Mas tem uma antes disso. Então essa primeira vez que a gente viu, que foi aqui em Apocalipse, estou falando primeira vez não na ordem cronológica, tá? Mas aqui. A história finaliza e começa a nova Jerusalém. Neil, é uma nova história? Irmãos, a gente tem que crer que é uma nova história. Porque tem gente que acredita que esse mundo será melhorado. Outros acreditam que a gente terá um novo mundo. Eu sou daqueles que crê, olhando para o texto, que a gente vai ter um novo mundo. Vai ser novo tudo. Tá? Ô Neil, mas a gente vai ter coisas daqui lá? Irmãos, eu acredito que sim, porque eu vou estar lá e eu sou daqui. Você vai estar lá? Ou não? Você vai estar lá? E você? Vai? Então, a gente está aqui. A gente vai estar lá também, então tem coisa daqui que vai estar lá, não é? O que você acha? Agora, ô Neil, e daí para frente? Eu vou ficar quieto. Certo? Porque é novo, para mim é tudo novo. Mas de novo, tem coisa daqui que está lá? Ô irmãos, eu estou convicto disso aí. Ainda vou dizer, não é à toa que Deus me colocou do lado de vocês. Eu estou achando que vocês vão estar perto de mim. Eu queria que a Marolinha ficasse perto de mim. E você, gostaria de eu ficar? Vai falar que não, né, Marola? Vai falar, não, né? Eu quero que você fique bem longe, que acho sua chatice já, desses 30 não, desses 20 e poucos anos já está demais para mim. Mas lá no céu eu não vou ser chato. Olha, estou te fazendo rir, lá vou fazer mais. Marola, me segura. Então, eu sou daqueles que creem que as coisas vão ser dessa forma. Vai ser tudo novo, só que com coisas daqui lá. Eu espero que todos nós estejamos lá. Por quê? Porque Ele é poderoso, como a gente cantou, e Ele é aquele que fala, pode escrever, porque as palavras são fiéis. Está cumprido. Quando o apóstolo escreve, é o fim da história. Quando Jesus fala está consumado, ele está falando assim, o plano da redenção é este. Tudo que tinha que ser feito, foi feito. Agora atrairei todos a mim. Então é aquilo que Jesus, o próprio Jesus fala. Não são palavras minhas essas, hein? Que ele fala, que ele que vai atrair, tá? Não, Neil, mas eu que fui a ele. Tá bom. Tudo bem. Se você me mostrar um na Bíblia que foi até ele, eu vou concordar com você. Eu estou vendo a gente fugindo dele. E ele indo buscar. Então ele diz, a todos atrairei. Está finalizada, não tem mais nada que fazer. A história já foi contada, a história da redenção foi contada e acabou. Está consumado. É em Cristo que você é salvo. Por isso que a gente cantou, não há um nome igual, não há um nome igual. Só Cristo é o Senhor da salvação. E é assim, ó. Tomem muito cuidado, muito cuidado. E mais uma vez, não briguem por causa de política. Eu gostei de um negócio que eu ouvi esses dias. Eu gostaria que os políticos brigassem por nós, pela população, do mesmo jeito que a população briga por eles. Rapaz, endoidei nesse memes. Né? Como é que é o nome disso? É memes? Hã? É o quê, irmã? Mas não pode falar no plural, que nem o Mussum? É um memes. O meme. Eu quero que esses políticos briguem por nós, igual a gente briga por eles. Gente, gostei. Gostei mais do pastor Viana, né, claro. Não é para brigar. Tá certo. Gostei. Não é para brigar. Muito bem. Aí é o seguinte. Eu estudei em um lugar que você pode falar o que você quiser sobre qualquer Deus. Se você falar que crê num pé de alface, eles vão parar para te ouvir. Mas nunca ouse dizer. Não ouse falar isso. No lugar onde eu estudei, não ouse dizer que um Deus se fez homem e morreu na cruz por você. É só isso que você não pode falar. O resto, tudo você pode falar. Por isso que eu sei muito bem quem eu voto. Para mim é fácil. Quem concorda com eles,
eu não posso votar nessa pessoa. É fácil. A salvação é só por Cristo, não importa o que o mundo esteja dizendo. E nesse lugar aqui, ó, falei hoje para os jovens, e falo, apoiado pela Constituição, nós vamos continuar a falar de Cristo. Nesse lugar aqui, nós vamos continuar a falar o que é pecado. Sabe por quê? Porque um dia ele falou, está consumado. A salvação é por meio de Cristo. Se você, por acaso, crê num pé de alface, para este lugar aqui, você não vai. Então você vai para o lugar que o pé de alface, ele te prometeu. Porque o Deus da Bíblia não é pé de alface. Você vai para esse lugar aqui, se você tiver no seu coração Cristo. Se você um dia abrir o seu coração para o Senhor, se Ele entrou de uma vez e tomou conta de você, e você é um servo dele, é um filho do Deus Pai, se você faz parte de uma igreja, claro, no sentido, eu não estou falando que quem está fora da igreja perdeu a salvação, não é isso, estou falando do normal. Crente se batiza, crente faz parte de igreja, crente toma ceia, crente lê a Bíblia, crente ora, é isso que você faz, você é salvo em Cristo Jesus. Então ele fala, está cumprido, então o plano da salvação está completo e não tem mais nada que fazer. Muito bem, está cumprido ou está consumado. Ele diz aqui, está cumprido, a história acabou, mas só que tem mais um. No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 16. Vá lá comigo. Tem mais uma coisa que tem que acabar. Então, o Senhor Jesus, ele finaliza o plano da salvação na sua pessoa. E aqui você vai perceber o seguinte. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, né? De tempos em tempos. Vamos ver quando que a gente vai voltar. Agora a gente foi até o capítulo 12, se não me falha a memória. Isso, a gente vai começar a estudar sobre a besta. Não, a gente foi até o 11, a gente vai para o 12 agora, né? Ih, agora eu não lembro mais. Pronto, depois eu vejo. Tá, mas eu estou achando que é capítulo 13, não sei. Bom, mas a gente ainda vai chegar nesse texto aqui, para a gente estudar um pouquinho mais profundo, tá? Mas no capítulo 16, verso 17, a Bíblia diz assim: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então a gente tem que lembrar dos 7 que existem em Apocalipse. Certo? Então, por exemplo, fala um 7 para mim aí. 7 trombetas, tem. O que mais? 7 castiçais. O que mais? 7 igrejas. O que mais? 7 selos. Tá vendo? E aqui a gente está vendo mais um 7. O sétimo anjo com a taça da ira. Tá? Está derramando as taças do Senhor. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Muito bem. Quando a gente for estudar esse texto, a gente vai estudar um pouquinho mais, mas eu vou repetir isso. Aqui finaliza a obra da impiedade. É nesse momento que a obra da impiedade finaliza. Então, Jesus finaliza a obra da redenção. Em Apocalipse, a gente vê a finalização da história, no capítulo 21, e a finalização também, irmãos, da impiedade. Então é assim, quando nós entrarmos para o milênio, não vai ter mais o pecado do jeito que é. A gente sabe que no milênio vai ter pecado, porque a Bíblia fala em Isaías 65, que vai haver morte lá, e também que no final as nações serão enganadas. Então, sem pecado não dá para enganar as nações. É claro que o milênio ainda também não é o céu. A gente tem que passar pelo milênio ainda. Então, mais uma para você que fala assim: o céu não foi inaugurado? É claro que não. Então o povo que já está no céu, na bênção que vai ser o céu, vai voltar para viver o milênio? Não dá, é muito chato isso aí. Não. Tem a ordem das coisas. Ô Neil, o que o povo está fazendo lá agora? Aí, irmão, você pergunta para o pastor Viana. Que esse tipo de pergunta aí não dá para fazer para mim não, porque eu não achei não, pastor Viana.
Quando o senhor achar, o senhor conta para mim, irmão. Hein? O povo fica perguntando essas coisas para mim, o que eles estão fazendo? Você está dormindo? Alguém falou que está dormindo? Ô Ney, eu acho que tá, você acha o que você quiser. Eu não vou achar que está dormindo se Cristo falou, hoje estará comigo no paraíso para dormir. Eu não vou achar uma coisa dessa, vou falar a verdade para os irmãos. Mas o que está fazendo, a Bíblia não me contou. No final do culto, dá um tempinho, a gente vai cumprimentar o povo ali. Quando eu sair de perto do pastor Viana, não faz a pergunta perto de mim não. Pergunta para ele. Vamos ver o que ele vai falar para você. Daí eu fico ali atrás só para ouvir o que ele vai falar. O que está fazendo eu não sei. Eu só sei do seguinte. O Senhor Jesus, isso eu sei. Ele consumou a obra da redenção na cruz. É hoje o seu dia de se converter? Um dia, não é agora, a obra da impiedade será finalizada. O anjo do Senhor derramará sua taça da ira. E vai ser finalizado isso. E em um outro momento, essa história que você está vivendo aqui, que a humanidade vive, também vai ser finalizada. E vai começar a Nova Jerusalém. Então, o texto diz assim, está cumprido. E aí, no verso 6, ele não para aí. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Irmãos, aí, olha só. Esse eu sou o alfa e o ômega daria uma mensagem. Fala a verdade, hein? Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É a primeira vez que ele fala isso? Hein? Não. Ele falou isso outras vezes. E aquele negócio. Vamos só... Eu sei que uma grande parte dessa plateia sabe o significado disso. E aqui está escrito o princípio e o fim, ficou ainda mais fácil. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Para as pessoas que estavam lendo isso no início, eles conhecem o alfabeto grego. Se ele estivesse escrevendo em língua portuguesa, o alfabeto não começa com alfa. O alfabeto começa com A. E o alfabeto não termina no ômega. O alfabeto termina no Z. É no Z mesmo, tá certo? Ou mudou? Mudou não, né? Não mudou não, porque estão mudando tudo, né, irmão? Já perceberam isso aí? Só que a gente não vai mudar. Quando alguém falar, era comum com a gente fala antes e depois de Cristo. A gente fala assim. É assim que a gente fala. Eles mudam. Estão mudando até, assim, uma pessoa que é homem, fala que é mulher, né? Tem gente que está falando que é árvore. Não é mentira. E tem gente falando que é gato, quer casar com o bicho dela. Procure a mulher gato. Procure. Você vai ver. Tem gente que quer casar com árvore, né? E quer casar com bicho. Não é que ele nasceu no corpo errado. Ele nasceu na espécie errada. Olha a cabeça da pessoa. Então, se esse homem estivesse escrevendo, se Jesus falasse na língua portuguesa, ele falava, eu sou o A e o Z. O princípio e o fim, alfa e ômega, é justamente isso, a primeira letra do alfabeto e a última, o alfabeto grego. Excelente. Então quer dizer que tudo está cumprido mesmo? Está. Porque ele começa a história da humanidade. Ele é o Deus Todo-Poderoso que cria. Ele cria tudo. E aí, agora é o momento de finalizar. Então ele está finalizando e falando, sabe tudo aquilo que a gente leu antes? É a mesma pessoa, é o alfa e o ômega, é a pessoa do Senhor Jesus. Vamos para os textos, vamos comigo, vamos passear um pouco no livro de Apocalipse. Vá para o capítulo 1. Então, aqui está dizendo, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Verso 8 do capítulo 1 de Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Verso 17 do mesmo capítulo, e eu, quando o vi, caí sobre os meus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Capítulo 2, verso 8, e o anjo da igreja em Esmirna, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e último, o que foi morto e reviveu. Pulando agora para o capítulo 22,
verso 13, mais uma vez, ele vai dizer isso. Vá para Apocalipse, capítulo 22, verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Irmãos, é assim. O Senhor Jesus, ele começa a história e ele termina a história. Por favor, e entre. Será que ele é o beta? Ele é o gama? Ele é o pi? Ele é o mi? Ele é tudo? Ele é o alfabeto inteiro? Então vamos lá. Olha, para os irmãos de Paulínia, a gente vai discutir esse assunto aqui, ó. Eu vou aí falar com vocês, tá? Se tiver alguém me assistindo de Paulínia aí, ó, eu vou aí explicar esse negócio para vocês. Mas já aprenda isso agora. Aprenda isso. Uma das perguntas que me fizeram esses dias foi assim: se toda a humanidade se convertesse? Tá bom? Um experimento mental. Vamos fazer juntos aí? Se toda a humanidade se convertesse. Vamos lá. O livro de Apocalipse ainda seria cumprido? Olha a pergunta. Se toda a humanidade se convertesse, o livro de Apocalipse ainda seria cumprido? Se a pergunta for essa, e quiser uma resposta rasa, mas se toda a humanidade se convertesse, para que o sétimo anjo, cadê? Isso. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está cumprido. Para que a impiedade ia terminar? Não tinha ímpio? A resposta rasa é não. Se toda a humanidade. Mas eu tenho perguntas, porque eu sou uma pessoa que tem pergunta, eu fico com dúvida. Né? Irmã Mariana, a senhora não tem dúvida também? Eu fico com dúvida, irmã Mariana. Eu fico doido. É porque eu tenho dúvida. Porque o povo pergunta as coisas para mim, eu pergunto para eles de volta. Vou perguntar para vocês. Deus tem coisas a acertar com o povo de Israel? Tem ou não? Vai, caramba, o que está aqui? Vai logo esse jipe aí, tirar esse jipe aí. Para os irmãos prestar atenção na mensagem. Vamos lá. Será que é nosso? Acho que não é não. Alguém tem jipe aqui, irmão? Será que é nosso? Está com vergonha de ir, Gilson? Comprou carro novo? É do pastor Viana? Não, né? Bom, talvez não é nosso não, gente. Bom, Deus tem coisas a acertar com o povo de Israel? Sim ou não? Ou eles têm que ver o Messias chegar, irmãos? O livro de Zacarias já foi escrito. Irmãos, Romanos, capítulo 11 foi escrito. Vai ter gente que vai ter a oportunidade de se converter quando vir, quando estiver vendo ele. Então, na verdade, não vai se converter. Não vai. Pior ainda, Nata, quem não vem por amor, não vem de jeito nenhum. Lembra do texto de Apocalipse, que diz que vai acontecer, e eles ainda vão blasfemar? Não pode bater o quanto for. Eles ainda vão blasfemar. Então é o seguinte, o livro de Apocalipse foi escrito, e ele controla toda a história. Toda a história está controlada. Quando ele permite que o apóstolo escreva o que escreveu, é porque já está definido. Ele olha, não como a gente olha. Não, e onde está Deus? Lembre-se do grande filósofo C.S. Lewis. Onde está Deus? Que pergunta é essa? Quando o diretor da peça sobe no palco, é porque a peça acabou. Quando você pergunta onde está Deus e ele aparece, é porque a peça acabou. O diretor nunca aparece enquanto os atores estão ali.
Alguns tiveram a oportunidade de estar com Ele, atuando. Não é o nosso caso. Quando Ele voltar, é porque a peça acabou. Na verdade, será cumprido, porque Ele controla toda a história. E controlando a história, abra a tua Bíblia em Isaías 55. Abra aí, Isaías 55. Abra. Controlando a história. Joia? Abra. O que está escrito no verso 1? Quem tem sede, vinde às águas? Está escrito em Isaías, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Sabe quem está dizendo isso? Aquele que controla toda a história. E eu com isso não estou dizendo que você é um fantoche na mão dele. Não é isso que eu estou falando. Você veio aqui hoje porque você quis, sempre digo isso. Opa. Você pode levantar na hora que você quiser ir embora. Deus não vai te matar por isso. Mas eu te pergunto, o que é que te faz vir aqui todos os domingos? O que é que faz você, que talvez não possa vir, assistir todos os cultos? Porque com todo o poder que Ele tem, Ele ainda te permite caminhar ao lado dEle com vontade própria. Isso é uma coisa incompreensível. Mas o Deus da história continua dizendo: vinde, vinde, de graça aqueles que têm sede. Sabe por que aquele seu amigo ainda não veio? Sabe? Seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, sabe por que eles não vieram? Porque eles não têm sede. Sabe você que tem vindo, mas não consegue se entregar? Você está se saciando em alguma outra coisa, mas não é Cristo. Agora, se você quiser água da vida, como Ele prometeu para a mulher samaritana, samaritana, isso, é João 8, né? Deixa eu ver. Mulher adúltera é 8, então deixa eu ver. Isso, samaritana, desculpa, falei errado, é João 4. Do mesmo jeito que Ele falou para ela. Água viva. Estou falando a coisa certa, hein? Eu estou falando de memória agora, hein? Quem me ajuda? Está falando as coisas certas ou erradas? Me ajuda aí. Mulher, você sabe de cor, né? Olha, espertinha. Em vez de já falar logo, tá tudo certo aí. Fez eu procurar aqui e errar o capítulo. Mas ótimo. Então, quer água viva? Água da vida? Só em Cristo. É hoje o seu dia? Porque não tem nenhum nome igual ao dele, hein? É hoje o seu dia? E vamos lá, vai. Porque senão não vou conseguir de novo terminar. Vamos lá? Porque agora ele fala no verso 7, quem vencer. No verso 8 ele fala, mais quanto aos. Então agora é o momento de separar. Separar quem vence dos derrotados. Os derrotados são, verso 8, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, e os idólatras e os mentirosos, que estão nesse texto. Estes são os derrotados. De novo, covarde é derrotado. Aquele que é incrédulo é derrotado. Aquele que é abominável é derrotado. Aquele que é homicida, ele é derrotado. Aquele que comete fornicação é derrotado. O feiticeiro, o idólatra e o mentiroso. Pronto. Mas só que existe um grupo que não é derrotado. A Bíblia diz assim: quem vencer herdará
todas essas coisas. Irmãos, que coisas? Está vendo? Ao que vencer, herdará todas essas coisas. Ah, Neil, vamos olhar para os versículos de cima. Será que a gente encontra alguma coisa? Se a gente olhar para os versos de cima. Vamos lá? O que a gente encontra em Apocalipse 21, olhando para o próprio texto? Vai herdar o quê? Fala aí para mim. Novos céus e nova terra? Hoje já era o suficiente. Não é? Mas tem mais. Uma dica. Quando você for estudar a Bíblia, se você for um estudante, irmãos, eu creio na leitura da palavra, tá? Mas de repente tem gente que gosta de estudar. E eu vejo que algumas pessoas gostam de estudar. Uma das formas de você interpretar a Bíblia é assim: você olha, quando você pega um verso, você olha no capítulo, como que está a ideia no capítulo. Mas depois você tem que ir para alguns capítulos ao redor. Depois você tem que ir para o livro. Depois você tem que ir para o tipo de livro. Depois você tem que ir para o Testamento e depois ir para a Bíblia toda. É assim que se estuda a Bíblia. Então, por exemplo, irmãos, você já ouviu assim Apocalipse, ao que vencer? Antes desse texto aqui, a gente está em Apocalipse 21, você é um leitor da Bíblia. Você já viu ao que vencer? Sim ou não? Já, né? Então vamos atrás disso daí, porque a gente sabe que isso tem. Porque é o seguinte, será que no penúltimo capítulo da Bíblia, o texto só está falando do que está novos céus e nova terra? Pois eu digo a você, não creia desse jeito. Creia em tudo o que o texto completo, lembrando que capítulos e versículos é algo mais recente. A Bíblia não foi escrita assim. Olhe para o texto completo e veja o que mais nós herdaremos. Vamos caminhar na Bíblia? Talvez seja o seu dia de herdar alguma coisa. Vamos lá? Então, nós vamos para o capítulo 2. Vamos caminhar nas Escrituras. Vamos lá. Irmãos, o que está escrito acima do verso 1 na sua Bíblia? Primeira carta, verso 7, do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Não é apenas a Nova Jerusalém. Por favor, o que está escrito acima do verso 8? Segunda carta, vá para o verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, o que está escrito acima do verso 12? A terceira carta, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vamos continuar? Acima do verso 18, está escrito o quê? A quarta carta, né? Que é a carta a Tiatira. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para o verso 26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, acima do verso 1, o que está escrito? Quinta carta. Vamos para o verso 5. O que vencer será vestido de vestidos brancos. Não diz vestes brancas, desculpa. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Perde salvação, irmãos? Não, né? Oh, Neil, mas é só para o que vencer. Mas só que a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Ué, mas vamos continuar, né? Vamos deixar isso para outro dia? Pode ser? Vamos lá, vamos deixar para outro dia isso aqui.
mas não perde salvação, tá bom? Se é salvo, já é vencedor. Ninguém pode perder o que nunca teve. Eu estou no capítulo 3, verso 5. Obrigado. O que vencer será vestido de vestes brancas. É isso mesmo, obrigado, irmãos. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acima do verso 7, o que está escrito? Sexta carta, vá para o verso 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a nova de Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também do meu novo nome. Irmãos, acima do verso 14, o que está escrito? Sétima carta, vá para o verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então agora nós estamos no capítulo 21. Quem vencer, herdará todas essas coisas. Que coisas são essas? As coisas prometidas no livro de Apocalipse. Todas. Então você que gosta de anotar, capítulo 2, versos 7, 11, 17 e 26, tá? De novo, versos 7, 11, 17 e 26. Capítulo 3, versos 5, 12 e 21. Tudo isso você vai herdar. Ele é o Deus da história. E aí eu não tenho mais tempo. Quem vencer herdará todas essas coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Essa é a maior vontade do Senhor, que todos venham até ele. E ele vai ser Deus e ele vai ser Pai ao mesmo tempo. Muito bem. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos homicidas, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, e aos idólatras e aos mentirosos, a parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O inferno vai ser lançado lá. Depois você dá uma lidinha, aqui ó, depois você vai pegar você vai continuar lendo o livro, e você vai perceber que o inferno vai ser lançado no lago de fogo, tá? Aí, nesse momento, que não é aqui agora, certo? O inferno será inaugurado. Mas é o seguinte, só para terminar bem rapidinho. Irmãos, lá é o lago de fogo que é a segunda morte. Então vamos lá. Mais uma vez. Todos aqueles que creem em Cristo nascem duas vezes e morre apenas uma. Todo mundo que crê em Cristo como Salvador nasce duas vezes e morre uma. Ele nasce da sua mãe e ele nasce no Espírito. Tudo bem, a gente tem que nascer de novo. Porém, quem vive nessa vida sem Cristo nasce apenas uma vez, mas só que morre duas. Ele morre nessa terra e ainda recebe a segunda morte, que é estar longe de Deus para toda a eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que hoje, você que precisa de salvação, creia que Cristo é o Senhor, tá? E que Ele fará tudo o que Ele prometeu para você. Ele vai cumprir. Que Deus te abençoe, nós vamos orar, depois nós vamos cantar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Abençoe esse momento agora de reflexão, para que todos nós, ó Senhor Deus, possamos estar com as nossas mentes e corações voltadas para o Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa agir em nós e que nós possamos tomar decisões para a glória do Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.